Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos aqui nessa noite. Nesse momento eu convido as crianças até 10 anos e agora também os adolescentes de 10 a 12 anos, que hoje estamos começando o projeto Twin. Então é um projeto, Twin não, projeto, é Twin ou Teens? Teens, né? Então para muitas dessas crianças que participaram desse momento em que as crianças saem, elas serão instruídas sobre o que é fazer parte do culto, quais são as partes que compõem a liturgia. Então o seminarista Samuel estará com esses adolescentes de 10 a 12 anos, justamente para prepará-los, para eles descerem aqui conosco e adorarem ao Senhor em espírito e em verdade, oferecendo o culto racional ao Senhor. Então, para os que estão aqui, eu convido agora que abram a palavra de Deus, na carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Filipenses. Então, Filipenses, lá no capítulo 4, na Bíblia da edição comemorativa, página 1290 do Novo Testamento. Então, Filipenses 4, acompanhem a leitura da palavra de Deus a partir do versículo 6 até o versículo 9. Então, Filipenses 4, 6 ao 9, então assim diz a palavra do nosso Deus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti, Senhor, venha abrir os nossos olhos, venha abrir os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar aquilo que o Senhor deseja de nós, Senhor. Ajuda-nos a lidar biblicamente, Senhor, com medo e com ansiedade. É isso que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Será que esse é o único universo que existe? Você pode parar, mas que pergunta mais fora de lugar? É claro que é, pastor. Se vocês estão acostumados, ouviram os últimos filmes de super-heróis, vocês já devem ter ouvido aquela palavrinha do multiverso. Então, no filme tal, o multiverso da loucura, o aranha-verso, onde você tem ali os personagens vivendo realidades múltiplas em diferentes situações. Então, em um universo, a pessoa é um herói, em um outro universo, ela é um vilão, e por aí a coisa vai. Se essa ideia, quando nós olhamos para os filmes, pode ser divertida, quando nós chegamos para a realidade, ela parece uma coisa absurda para nós, não é verdade? Então, tem gente que acredita na realidade da existência de universos múltiplos além desse nosso. Mas eu creio que, se nós formos honestos, existe um sentido em que nas nossas vidas, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, existe um multiverso. E esse multiverso é o multiverso do medo e da ansiedade. Se já se passou por alguma situação, eu já adianto que já, em que você está lá dirigindo o seu carro, e daí de repente você começa como gesticular e conversar com alguém. Eu várias vezes já fiz isso e a mulher perguntou, pai, você está falando com quem? Ou então você está andando ali no serviço, já aconteceu comigo também, o colega olhar para mim e falar, você está falando com quem? Em que universo você se encontra? Se nós formos sinceros, nós criamos dentro de nós como que esses diversos multiversos, só que diferente daquele caráter divertido dos filmes de ficção,
esses universos que nós criamos, esses mundos que nós criamos dentro da nossa cabeça, eles nos criam medo, eles nos colocam em situação de ansiedade e muitas vezes nos paralisam. E diante desta realidade que nós lidamos com o problema da ansiedade, lidamos com o problema do medo, nós estamos aqui nessa série para refletir sobre lidando biblicamente com medo e com ansiedade. E hoje, neste texto que nós lemos, eu quero convidar a vocês a refletir sobre como podemos vencer o medo e a ansiedade. Isso é uma realidade com a qual nós nos deparamos. Então, o que a palavra de Deus nos diz sobre como nós podemos vencer essas realidades, que muitas vezes nos afligem e que são realidades que surgem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, onde nós acabamos criando esses multiversos de angústia, de ansiedade e de medo. A pessoa que vem a falar para nós sobre como lidar com isso é o apóstolo Paulo. E talvez você possa dizer que, olha, mas Paulo não passou pela situação que eu estou passando. Mas quando Paulo escreveu a epístola, a carta dele aos Filipenses, Paulo, ele se encontrava preso. Se você se lembra muito bem dos estudos, das pregações que nós tivemos no livro de Atos, quando Paulo retorna para Jerusalém, ele passa por um processo que vai levá-lo para ser preso em Roma, e nós veremos ali que ele fica em uma casa, preso pelo Império Romano, e fica ali por 2 anos. E é nesse momento de aprisionamento que Paulo escreve essa carta para a igreja de Filipos. E a razão por que Paulo escreveu essa carta é porque ele havia recebido uma ajuda financeira que foi levada por Epáfras para ele enquanto ele se encontrava ali na prisão, e ali ele vem escrever essa carta para expressar a alegria dele pela oferta recebida, mas acima de tudo, Paulo vem escrever essa carta para pessoas que estavam em um contexto complicado, em um contexto de perseguição. A cidade de Filipos, para quem Paulo está dirigindo essa carta, para os crentes que se localizavam lá, ela era uma colônia romana. E no ano 42 a.C., aconteceu uma grande batalha que trouxe aquela cidade para o cenário político, e ela recebeu esse título de importância de uma colônia romana, e boa parte dos soldados, quando eles se aposentavam, eles iam ali para morar em Filipos. Então, as pessoas que estavam ali, vocês tinham as pessoas que tinham a cidadania romana e gozavam de todos os privilégios e todos os demais. E nós vimos muitos cristãos que não tinham essa cidadania e que estavam sofrendo por dificuldades ou perseguições pelo fato deles servirem a Jesus, que era o Senhor, o Quírios. Era um título que era dado unicamente para o César. Então, Paulo vem aqui escrever para aqueles crentes que estavam lidando com temores, para crentes que estavam preocupados com o fato dele estar aprisionado, para crentes que estavam lidando com problemas de relacionamento, como nós vemos 2 irmãs, Evódia e Síntique, que não estavam se relacionando bem. Paulo vem escrever essa epístola apresentando para aqueles crentes a maneira como eles deveriam viver, que eram viver de uma maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo nos mostra nessa epístola que existe um jeito digno, um jeito próprio de um cristão viver em um mundo onde nós seremos marcados por medos, por ansiedades, por problemas diversos. E o texto que nós temos aqui diante de nós, Paulo no versículo 6, ele vem aqui a nos apresentar, começar já a sua fala, apresentando uma ordem para aqueles crentes. Ele usa um imperativo aqui para convocar aquelas pessoas para o seguinte fato: não fiquem preocupados com coisa alguma. Nós veremos aqui que no versículo 6 e no versículo 7, a primeira coisa que Paulo ele nos apresenta, e a primeira, como podemos dizer, nossa arma para nós lidarmos e vencermos o medo e a ansiedade, a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos orar corretamente. Nós precisamos nos achegar diante de Deus, nós precisamos falar com Deus. E Paulo, antes de nos dar esta exortação, ele vem aqui dizendo para aqueles crentes: não fiquem preocupados com coisa alguma. Paulo dá aquela ordem porque ele sabe da realidade de que todos nós que vivemos no mundo, nós lidaremos com situações adversas.
Mas o que Paulo está colocando aqui não é que não fique ansioso uma vez por outra, é não viva uma vida marcada pela ansiedade. E é interessante que quando nós vamos olhar aqui para o que Paulo está falando, não fiquem preocupados com alguma coisa, a palavra que ele usa para falar a respeito de preocupação, e que em outras traduções você encontra como ansiedade, é uma palavra que indica que alguém que está dividido, uma pessoa que está dividida. É como se essa pessoa estivesse vivendo aqui, mas com a mentalidade em um outro momento, com a mentalidade voltada para o futuro, para o temor de alguma coisa que pode acontecer. É como uma pessoa que estivesse vivendo a sua vida dividida, como se ela estivesse meio que neste multiverso do medo e da ansiedade. E Paulo vem aqui a convocar aqueles crentes e a passar aquela ordem: não vivam vidas divididas com alguma coisa. Ou seja, o modo digno de uma pessoa que serve a Cristo Jesus deve ser marcado justamente por esta firme convicção e essa plena obediência ao que ele está colocando. Não viva preocupado com alguma coisa. E nesse momento, nós precisamos parar e refletir. Como que nós nos encontramos? Você já se passou por aquela situação em que alguém está conversando com você e você está tão preocupado com as coisas que podem acontecer, com a enfermidade, com o emprego que talvez você possa perder, com algum problema de relacionamento, você está tão perdido que a pessoa fala, e você está ali como que viajando e não consegue perceber nada? Você já se pegou em situação em que você às vezes até mesmo está dentro da igreja, a pregação está acontecendo, o culto está acontecendo, mas a sua mente está longe com um coração dividido? A palavra de Deus nessa noite, ela nos convoca, ela nos dá esta ordem para não vivermos com esta vida marcada com essa divisão. Mas a advertência que nos é colocada é: mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Paulo, ele sabia muito bem o que era passar por dificuldade. E quando nós lemos na sequência aqui do texto, ele vem mostrar para aqueles crentes que ele encontrou, nós podemos dizer, a fórmula do contentamento, a fórmula da felicidade, que tantas pessoas buscam, porque ele diz que ele aprendeu a viver com contentamento em todas as situações, e o segredo para isso é que ele encontrou que ele tudo podia naquele que o fortalecia. No versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E diante dessa realidade, ele vem aqui a nos mostrar sobre como nós devemos lidar, como nós podemos fazer com isso, e a coisa que nos é colocada aqui, a atitude, é de nós nos achegarmos diante de Deus e fazermos conhecido diante deles os nossos pedidos. Quando nós estamos ansiosos, nós muitas vezes falamos com a nossa mente mesmo, nós ficamos como que falando sozinhos. Nós muitas vezes murmuramos para as pessoas que estão ao nosso lado. Nós reclamamos, mas nós não falamos com o único que pode dar solução para o nosso problema. E é por isso que Paulo vem aqui a colocar esse imperativo: não fiquem preocupados, mas ao contrário disso, o contrário de viver uma vida dividida, é uma vida que se achega a Deus e torna conhecido diante do Senhor. E ele não coloca a vida de oração como de um modo simples, como de um modo banal. Ele vem a falar: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica e com ações de graças. Quando nós oramos, veja, Paulo vai usar 3 palavras para se referir à oração. Quando nós nos achegamos diante da presença de Deus para orar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reconhecendo quem o nosso Deus é. Quando nós paramos para orar a Deus, nós, ao nos lembrarmos, por exemplo, do credo apostólico, o que nós nos lembramos? Que o Deus a quem nós servimos, creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O nosso grande problema com a ansiedade e com o medo
é que nós nos voltamos para as imagens que nós criamos na nossa imaginação a respeito do futuro, voltamos os nossos olhos para as circunstâncias, quando os nossos olhos deveriam estar voltados para quem Deus é. E quando os nossos olhos são voltados para quem Deus é, nós vemos, Deus é nosso Pai. Deus foi aquele que trouxe todas as coisas à existência. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso. Só que nós não paramos para refletir a respeito dos atributos de Deus. Quando nós temos uma visão baixa, pequena a respeito de quem o nosso Deus é, quando o nosso Deus é pequeno, o Deus que nós criamos e não o Deus das Escrituras, nós não nos achegamos a Ele. Mas a palavra de Deus nos convoca a nos achegarmos aqui pela oração, porque quando nós nos chegamos diante da presença dEle, nós contemplamos quem o nosso Deus é, nós repetimos para nós os atributos de Deus, e o nosso Deus, a palavra de Deus coloca, Ele nos ouve. Só que às vezes nós nos achegamos diante de Deus, só que chega um momento que a nossa teologia, ela pode atrapalhar. Nossa teologia está correta. Nós cantamos a respeito, nós lemos, nós falamos a respeito da soberania de Deus, de que todas as coisas estão sob o controle de Deus e nada acontece que não seja de acordo com a sua vontade. Mas quantas vezes nós chegamos para orar diante de Deus e oramos meio como que assim, ó, Senhor, eu creio que o Senhor é todo poderoso, eu sei que o Senhor faz toda a sua vontade, e está aí, está apresentado para o Senhor a minha situação, e a gente nunca mais volta. A gente fala, olha, não vai acontecer aquilo que eu estou pedindo mesmo, no final das contas só vai acontecer aquilo que Deus quer, então eu já apresentei. Nós usamos a nossa teologia, muitas vezes para nos achegarmos diante de Deus, de uma maneira que a palavra de Deus não nos apresenta. Porque Paulo fala, faça conhecido os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Veja, você não suplica alguém com indiferença. Nós vemos diversos momentos nas Escrituras que os servos de Deus suplicaram ao Senhor por socorro. Nós vemos o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava no Getsêmani, Ele clamou ao Pai, pedindo para que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. Você tem se aproximado diante do Senhor com súplica diante dEle? Você tem se aproximado diante do Senhor como que aquele que é o único que pode dar solução para você? Ou a maneira como você tem se aproximado é uma maneira com indiferença e muitas vezes pautada por uma teologia que é correta, mas com uma prática errada? A palavra de Deus nos convida a nos abrirmos diante do Senhor. Porque quando nós nos achegamos diante do Senhor em oração, nós contemplamos quem o nosso Deus é. Nós repetimos para nós aquilo que as Escrituras nos diz a respeito do nosso Deus. E nós suplicamos porque sabemos que Ele está pronto para nos ouvir. Mas Paulo também, ele nos adverte aqui que nós devemos ter o nosso olhar, sim para quem Deus é, sim para o Deus que atende às nossas súplicas, mas nós precisamos ter o nosso olhar também voltado para o nosso passado. Veja bem, quando você se esquece do seu passado, o que acontece com você? Você perde as suas memórias. Aquilo que nós somos hoje é resultado de todas as memórias, de todas as experiências que nós vivemos. Tem muitas pessoas até que pensam que, olha, quando eu chegar no céu, quando chegar no novo céu e na nova terra, eu vou me esquecer de tudo que se passou, não haverá mais sofrimento. Em nenhum lugar as Escrituras colocam isso daí. Nós nos lembraremos de tudo. E aquilo que nós somos hoje está relacionado com tudo aquilo que nós vivemos, mas quando nós nos esquecemos disso, nós meio como vivemos como o quê? Com pessoas que só estão preocupadas com o presente. E uma pessoa que está preocupada unicamente com o presente, é uma pessoa que não olha para o passado e não vê os livramentos que Deus deu. E é por isso que Paulo fala, olha, faça conhecido diante de Deus os pedidos pela oração e pela súplica com ações de graças.
E nós nos achegamos com ações de graças diante do Senhor, quando nós reconhecemos aquilo que nós já alcançamos por meio da misericórdia e da graça do nosso Deus. Quando nós paramos e olhamos para o passado, nós não deveríamos viver vidas ansiosas do presente, porque Deus tem dado prova, não apenas nas Escrituras, mas também na nossa vida, do seu cuidado sobre a nossa vida. E quando nós nos achegamos com ações de graças diante da presença do Senhor, nós nos achegamos agradecendo ao nosso Deus, sabendo que Ele é misericordioso e sabendo que Ele é pronto para nos atender. Para que Deus você tem orado? Você tem orado para o Deus que você tem criado neste multiverso imaginário do seu coração, marcado por um ambiente de ansiedade, de medo, ou Deus das Escrituras? Ou Deus que nos conclama a orarmos, a suplicarmos com ações de graças, porque Ele é aquele que atende às nossas orações. Porque é isso que a palavra de Deus nos convoca aqui. Ela nos convoca em primeiro lugar para nós lidarmos com medo e com ansiedade biblicamente. Nós primeiramente precisamos nos achegar em oração diante do Senhor. E nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Devemos fazer com oração, súplica e ação de graças. E sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Qual será o resultado na sua vida? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para nós aqui, que a paz que excede todo entendimento, é esta paz de Deus. Ele não está falando da nossa paz com Deus. Nós, pelo fato de termos sido justificados por Cristo Jesus, nós que éramos filhos da ira, hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa relação para com Deus Pai, por meio da obra de Cristo Jesus, é uma relação de paz. Nós temos paz com Deus. Mas nós que somos justificados, e que temos paz com Deus, que não somos mais filhos da ira, nós podemos viver uma vida que é marcada pela ausência da paz que Deus dá. Veja, você é crente. Você é uma pessoa que foi redimida, nós somos, mas quantas vezes nós vivemos uma vida desprovida de paz no nosso coração? E o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, é que quando nós nos chegamos dessa maneira diante do Senhor, a paz, essa paz que excede todo entendimento, ela funcionará na sua vida, não meramente como um sentimento gostoso no coração. Paulo fala aqui, ele diz que essa paz, ela guardará o seu coração e a sua mente. Veja, no início do contexto aqui da carta, nós falamos que Filipos era uma cidade onde você tinha muitos soldados aposentados do Império Romano. Então, aquelas pessoas que viviam naquele local estavam acostumadas com esses tipos de pessoas ali na sociedade, pessoas que ocupavam posição de proeminência. Então, Paulo vem aqui a utilizar a palavra para o guarda. Ele fala, a paz de Deus, ela funcionará como uma sentinela, como um guarda que estará em volta da tua mente e do teu coração. Quantas vezes nós andamos pela vida com o nosso coração e a nossa mente completamente desprotegidos? Veja, quando a gente olha para outra carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, nós aprendemos ali sobre a armadura de Deus, a armadura que o cristão deve vestir. E um dos elementos daquela armadura é o escudo da fé. E ele nos diz ali que é necessário que nós tenhamos o escudo da fé colocado, porque com ele, o que fazemos? Pagamos os dardos inflamados do maligno. Qual que é a implicação se eu não estou com o escudo da fé? Eu serei atingido pelos dardos inflamados do maligno.
Então veja, nós podemos desfrutar da paz com Deus, mas estarmos por conta da nossa negligência, por conta do nosso medo, por conta do nosso pecado, vivendo uma vida desprotegida neste mundo onde nós estamos sujeitos a ter os dardos inflamados do maligno lançados sobre nós. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós nos achegamos a Ele, com a oração, com a súplica e com ações de graças, a palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor colocará uma guarda no nosso coração, na nossa mente, de vocês em Cristo Jesus. A proteção que está sendo colocada, a promessa que está colocada aqui para nós, é que Deus ele está pronto para proteger o nosso coração e a nossa mente, muitas vezes das loucuras que nós criamos, dos cenários imaginativos que nós criamos, que nos colocam medo, que colocam ansiedade no nosso coração. Mas quando nós nos chegamos dele com confiança, ele derrama da sua paz, e uma paz que excede todo o entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Você deseja dessa paz? A palavra de Deus te convoca aqui. Se achegue diante da presença do Senhor. Fale com Deus. Mas Paulo ele continua aqui conosco nos mostrando uma segunda coisa muito importante que nós precisamos fazer para nós vencermos o medo e a ansiedade, lembrando que nós estamos obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos convoca. Se nós orarmos com oração, suplicação de graças, a promessa que é colocada aqui é que a paz de Deus será derramada. Mas Paulo vem aqui no versículo 8, continua dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se alguma virtude, algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Se em primeiro lugar, para nós lidarmos com medo e ansiedade de maneira bíblica, nós precisamos orar corretamente, nós precisamos falar corretamente com Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus está falando aqui, é que nós precisamos também pensar corretamente. Nós precisamos orar e pensar corretamente. E Paulo vem aqui falar diversas coisas. Olha, com o que você deve ocupar a sua mente? Pare para avaliar nesse momento. Quando você sai daqui e vai para a sua casa, quando você vive a sua vida na semana, com o que você gasta a maior parte do seu tempo? Eu, quando era criança, eu tinha alguns traumas de alguns sons que eu via no rádio, né? Então, quando era bem cedo de manhã, eu lembro que tinha um programa que meu pai escutava, lá ele acordava bem cedo para ir para o trabalho, que era o do Zebétio. Daí, quando eu via aquilo tocar, eu falei, meu Deus, está próximo de acordar. Daí depois vinha lá o Pulo do Gato com José Paulo de Andrade, decorava até a musiquinha ali presente. Mas, para a parte da tarde, tinha uns programas meio assustadores. Então, tinha lá o programa do Gil Gomes, né? Gil Gomes lhes diz, vocês devem se lembrar, que depois ficou bem conhecido nos programas de televisão com aquele o jornal que era o Aqui e Agora, né? Então, o que você via nessas, que é o da Atena de hoje, né? Você só via desgraça naquele negócio. Ou então você tinha os programas de fofoca lá, onde situações absurdas aconteciam ali em família, e você via lá o apresentador falando, para. Vocês devem se lembrar, eu espero que vocês não tenham gastado o tempo da vida de vocês assistindo isso. Mas pare bem, quando uma pessoa, ela só assiste esse tipo de programa, e você vai conversar com ela, imagina, uma pessoa que só assiste, eu não sei qual que é o nome de hoje, mas esse programa aí do Datena, qualquer programa desse tipo, o que ela vai falar a respeito do mundo? Esse mundo está perigoso. Gente, mas você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? O assassino, o ladrão, o não sei o quê? Veja, aquilo que nós gastamos o nosso tempo, alimentando o nosso pensamento, aquilo molda as nossas emoções. Então, uma pessoa que ela passa boa parte do seu tempo vendo isso, ela viverá marcada por temor e medo.
Se você vai pegar e ouvir os noticiários ou mesmo os youtubers que falam sobre política ou falam sobre a situação de Israel, você fala, olha, estamos perdidos, vai cair uma bomba por aqui, o terrorismo. Você vive atemorizado, marcado por isso. Agora pegue o celular dos seus filhos. Então pegue o celular lá e vá observar no Instagram ou no TikTok. Esse final de semana eu estava vendo, tem um documentário, não sei se é na Amazon ou no Netflix, falando sobre essa mídia social do TikTok. E uma coisa que é interessante é que se você pegar os vídeos do TikTok que circulam na China, eles são completamente diferentes daqueles que circulam no restante do Oriente. Os vídeos que circulam no TikTok da China, lembrando que é um país controlado pelo governo, são vídeos que estimulam a juventude chinesa à excelência em tudo aquilo que eles estão realizando. E lembra, o TikTok é uma mídia o quê? Chinesa. Agora, os do Ocidente, o que está colocado lá? Você já viu os vidinhos que tem? São as musiquinhas, né? As dancinhas que são feitas, aqueles vídeos rápidos que são colocados. E quando você pega, né, no Brasil, qual que é o principal tipo de música que toca lá? É música clássica, né? Então, é uma das algumas tocatas e fugas, ou é a Primavera de Vivaldi? Não é nada disso. Qual que é o gênero musical que está colocado ali? É funk. Agora imagina só, você passa tempo assistindo esses vídeos, pense em qualquer mídia social. O que aquela plataforma social está passando para você e que você passa a valorizar? Você começa a valorizar músicas que estão falando a respeito da sensualidade, músicas que estão te dessensibilizando a respeito de coisas que são importantes. Nós percebemos hoje cada vez mais a modéstia na maneira como homens e como mulheres se vestem, cada vez mais se degenerando. Cada vez mais nas mídias sociais, o que as pessoas querem fazer? Elas querem parecer bonitas, você já viu, né? Tem até uns, eu não sei qual que é o nome, mas é algumas coisas que você passa no lábio, e ele dá uma inchada, dá uma alergia para o lábio ficar mais carnudo, né? Então, o que é valorizado como beleza? Quando nós paramos para olhar para tudo isso, nós vemos que hoje há uma valorização para a sensualização do corpo. Então, coisas que antes eram reservadas unicamente para o ambiente privado, nós vamos para as mídias sociais para mostrar quão bonito ou quão esdrúxulo é o nosso corpo. Não pense que isso não tem impacto nenhum na maneira como você vive. Porque o que Paulo vem aqui a falar para vocês é que as coisas que devem ocupar o nosso pensamento são as coisas que são marcadas pela verdade, respeito, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude e louvor. Nós poderíamos passar um tempo aqui em cada uma dessas virtudes que são apresentadas, mas se você parar para observar, em cada uma delas você consegue ver a pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é aquele em que a glória está presente, é aquele que é respeitável. Jesus Cristo é aquele que viveu de conformidade com a norma de Deus. Então, se quer viver de maneira justa, aqui o texto está dizendo, né? Então, tudo aquilo que é amável, respeitável, puro, justo. Você sabe de cor os 10 mandamentos? Não precisa responder. Veja, uma pessoa que deve se ocupar com algo que é justo, ele não está falando que você deve se ocupar com a sua justificação. Ele está dizendo que a maneira como você deve viver deve ser marcada por aquilo que é justo, e algo só é justo de acordo com uma norma estabelecida. A norma estabelecida para a vida do cristão é justamente o que? Os mandamentos que nós temos do Senhor. Mas se nós formos sinceros, muitas vezes o nosso pensamento, ele está perdido com tantas coisas, que as coisas que nós valorizamos, não são nenhuma dessas que estão presentes aqui,
Mas a palavra de Deus, ela nos conclama que se nós desejamos viver uma vida que vence a ansiedade e o medo, nós, em primeiro lugar, nós precisamos nos voltar para Deus falar com o Senhor. Em segundo, nós precisamos pensar corretamente, nós precisamos cuidar com aquilo que está entrando dentro da nossa mente. Porque aquilo que entra dentro da nossa mente, aquilo que nós alimentamos na nossa memória, isso molda a maneira como nós enxergamos a realidade. Se você tem a sua vida que ela está marcada por uma vida de imersão nas mídias sociais, sabe o que você vai considerar importante? É a sua aparência. É a maneira como os homens e mulheres te veem e não a maneira como Cristo vê. Se você para ficar ocupado com esses noticiários relacionados com política, essas coisas todas, por mais importante que seja você ficar bem informado, você deixa de voltar os seus olhos para o Deus que tem a história em suas mãos e nos conduz por meio da providência para olhar para os eventos transitórios desse mundo. Você deseja vencer a ansiedade? Pense corretamente, ocupe dessas coisas o pensamento de vocês. E por fim, Paulo nos coloca, em primeiro lugar, orar corretamente. Em segundo lugar, pensar corretamente. E em terceiro lugar, no versículo 9, ele nos mostra que se nós queremos vencer o medo e a ansiedade, nós precisamos agir corretamente. Versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo vem aqui a colocar para aqueles crentes, quando você vai lá para o livro de Atos, você vê que em Atos 16, é quando Paulo chega em Filipos, e a primeira pessoa que nós vemos ali sendo alcançada pela mensagem do Evangelho, era aquela mulher de negócios, Lídia, que era de Filipos. Aquelas pessoas que olharam o ministério do apóstolo Paulo, viram Paulo sendo preso, viram Paulo sendo espancado, viram Paulo passando por necessidade, mas em nenhum momento viram Paulo murmurando. Em meio ao naufrágio, Paulo tinha uma mensagem de esperança. Quando ele estava aprisionado e tendo as chibatadas levadas, ele estava louvando ao Senhor. E ele coloca aqui, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, isso põe em prática. Veja, Paulo está chamando a atenção dos seus ouvintes ali, para que eles usassem todos os seus sentidos. Aquilo que vocês receberam dos ensinamentos, aquilo que vocês não apenas ouviram, mas viram na minha vida, coloquem isso em prática. Meus irmãos, há quanto tempo nós estamos na igreja presbiteriana, ou aqui na igreja presbiteriana de Jundiaí, ouvindo ensinamento a respeito da palavra do Senhor, vendo a vida dos servos de Deus, e a gente aprende, porque isso é ensinado, nós ouvimos, vejo os diversos pastores que passaram aqui, ouvimos a palavra que é pregada, nós vimos através do testemunho da vida de pessoas, só que nós aprendemos, vimos, ouvimos, mas nós falhamos muitas vezes em não fazer o quê? Em não colocar em prática. A vida digna do cristianismo, a vida digna daquele que é um cidadão do reino de Deus, é aquele que não apenas ele se volta ao Senhor em oração, não apenas aquele que pensa a respeito das coisas certas, mas é aquele que coloca em prática as coisas que tem recebido. E nós precisamos avaliar a nossa vida, quando as pessoas olham para ela, há um testemunho que nos mostra que nós aprendemos, recebemos e ouvimos a palavra de Deus? Porque quando houver esse testemunho, quando nós fizermos isso, sabe o que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que Deus vai tirar você da situação que está te causando medo e ansiedade. Ele não está dizendo que Ele vai resolver o seu problema imediatamente, mas Ele fala uma coisa muito maior e muito mais preciosa. Olha o final do versículo 9. E o Deus da paz estará com vocês. Vocês se lembram do texto que foi pregado no domingo passado, no Evangelho de Marcos?
Então os discípulos ali em meio à tempestade, mas qual que era a diferença toda? Jesus estava com eles. Paulo vem aqui nos colocar, e o Deus da paz estará com vocês. Deus, Ele tem uma vida plena para nós, irmãos. Ele tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos para a vida e a piedade. Mas nós precisamos nos apropriar dessas verdades. Paulo começou esse nosso texto dando um imperativo para aqueles crentes. E você só dá um imperativo, uma ordem, quando as pessoas não estão atentas. Quando existe a propensão à desobediência. E por meio de Cristo Jesus, pela obra dele que foi realizada em nossa vida, nós somos, dentre as pessoas que Paulo aqui, quando ele está falando de Evode e Sintique, nós estamos entre aqueles cujos nomes se encontram no livro da vida. Nós recebemos a Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, você tem tudo aquilo para orar corretamente diante da presença do Senhor. Até mesmo aquela sua oração equivocada, o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como muitas vezes pedir. Nós temos tudo aquilo para pensar corretamente, porque a revelação já nos foi dada, e nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia em meio à verdade. E a vida de prática, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque o nosso Senhor Jesus Cristo preparou de antemão caminhos de boas obras para que nós trilhássemos nele. Então, você deseja vencer o medo e a ansiedade? Ore ao Senhor. Ore corretamente. Coloque na sua mente, nas coisas certas que a palavra de Deus apresenta, e haja corretamente. E para expressar a confiança que nós temos que o nosso Senhor é aquele que nos conduz em meio às jornadas dessa vida e nos conduz com segurança, eu convido a todos a se colocarem de pé para juntos louvarmos ao Senhor com este último hino.